Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Olha a gente aqui de novo para mais um comparativo pesado, tá ligado? Mas antes de começar, já vou mandar um papo reto pra vocês, porque parece que a gente aqui tem alguma parceria, alguma marca manda pra gente fone, que a gente tem rabo preso com alguém. E já vou avisando, cara, não tem nada disso não, mano. Eu falo pra vocês o que rola, o que acontece no dia a dia com o fone. Então, mano, é a realidade e pode ser que um problema que eu tenho aqui não aconteça com vocês, mas eu sempre gosto de deixar isso claro, porque, porra, quanto mais informações você tiver sobre o produto, melhor, mesmo que sejam informações que não sejam, como eu posso dizer, tão boas, tá ligado? Mas é sempre bom você ficar 100% informado com relação àquele produto. Enfim, antes de começar, já vou avisar, né? Se não é inscrito, já se inscreve, deixa like, participa dos comentários, segue ali a página oficial do Instagram, que é _Jabinho. E tem mais um detalhe, hoje esse comparativo vai ter um placar um pouco diferente do que a gente vem utilizando, e eu espero que vocês deem um feedback aí no final do vídeo, pode ser até antes, caso você não assista até o final, tá ligado? Fala aí o que vocês acharam sobre esse novo placar, que em vez de dar ponto, mostrar as duas classificações e dar um xizinho ou um traço para a pessoa, a gente vai pegar aquele quesito e vai colocar só do lado do fone que se sobressai naquele ponto, tá ligado? E vocês vão entender melhor durante o vídeo, enfim, mano, vou pro vídeo. É isso aí, galera. Agora, né, como de praxe, a gente sempre anuncia os seus adversários. Do meu lado direito, o seu esquerdo, temos aqui o nosso queridinho QCY-T4. E do meu esquerdo, do seu lado direito, temos aqui o nosso Redmi AirDots S. Então já vou avisando que, cara, esse comparativo é legal para quem quer um fone custo-benefício com modo gamer. Lembrando que, assim, eu estou mostrando para vocês o T4, mas o QCY-T5 também é uma boa opção por um preço bacana com o modo gamer. Mas vamos pro nosso comparativo, tá ligado? E lembrando que eu vou acabar citando o Redmi AirDots, a primeira versão, também durante esse comparativo. De praxe a gente fala sobre o unboxing primeiramente, e assim, como é de praxe, né, também a Xiaomi tenta economizar o máximo possível para trazer um preço competitivo. E normalmente os produtos da Xiaomi, no caso os fones do Redmi AirDots, não trazem o cabo carregador. E assim a gente já começa a pensar no T4, que já vem, né, normalmente a QCY manda o cabinho e não é diferente com o T4. Então na questão de unboxing, a QCY ela é mais completo que os da Xiaomi. Agora a gente vai falar sobre as cases e eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente a case do nosso querido T4, né? Ela aqui de frente, ela de popô, ela de lado, enfim. Agora vou mostrar aqui o nosso Redmi, né? O Redmi AirDots de frente, aliás, de frente, né? De popô, de lado, né? E aqui de cima, que é interessante vocês verem. E assim, a primeira coisa que a gente gosta de falar quando a gente fala sobre a case é a questão da portabilidade. E já vou mostrar pra vocês um negócio que pra mim fez a diferença. Vou colocar elas pra vocês aqui, ó, lado a lado. E assim, como vocês podem ver, o nosso queridinho Redmi AirDots S vem com uma case, como posso dizer, mais chapada. E o nosso T4, ela já se sobressai mais. Resumindo, se você coloca a case do T4 no bolso, você sente que tem um volume maior. Ai, que delícia! Já o do nosso queridinho Redmi AirDots S, você já não sente tanto uma protuberância no seu bolso, tá ligado? E por esse motivo, eu considero a portabilidade das cases a melhor, seria do Redmi AirDots S e do Redmi AirDots. Então, por esse motivo, né, já sabe. Agora vamos falar sobre bateria, moleque. O nosso queridinho T4 te oferece até 16 horas ignorando a bateria do fone. E o nosso Redmi AirDots S e o Redmi AirDots ainda tem a bateria que dura apenas 12 horas. Então, né, fazendo aquela continha de padeiro, o nosso queridinho T4 ganha seu ponto. Galera, agora eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou citar alguns outros detalhes que eu considero um empate. Como, por exemplo, a parte da LED, que os dois são iguais, que não servem para muita coisa durante o dia a dia. A questão da entrada da case, elas são as duas, né? No caso dos três fones, são do tipo micro USB, que eu acho algo ruim. A questão da construção, ambas são de plástico, mas depois de um tempo eu sinto que elas vão começar a ficar meio soltas as peças, então eu considero as duas cases nesses quesitos praticamente empatados, e por isso não vou citar elas de uma maneira individual, tá ligado? Enfim, é isso que a gente tem pra falar sobre a case, moleque. Agora vamos falar sobre as crianças, né? Vamos falar sobre os fones e já dá uma olhadinha no nosso queridinho T4 da QCY. Olha só, ele é realmente um certo trambolho, tá ligado? E destaque aqui pro botão frontal.
e para essa largura dele, né? Enquanto isso a gente tem aqui o nosso queridinho Redmi AirDots, né? Que é muito semelhante na questão do botão do nosso T4. Ela aqui de lado, apesar de ter esse botão, ela na questão de trambolho, ela é menor do que o nosso T4. Basicamente não tem muito detalhe com relação ao design, são fones, como eu posso dizer, até que simples. Agora a gente vai falar sobre encaixe e conforto, galera. E assim, logo de cara já vou avisando que quem ganha nesse quesito seria o nosso queridíssimo Redmi AirDots S e o Redmi AirDots. E por quê? Porque o nosso querido Redmi AirDots S, ele tem um encaixe mais firme na orelha, tá ligado? E ele te proporciona um isolamento acústico, né? Um isolamento do som maior do que, por exemplo, no T4. Mas não quer dizer que o T4 não tenha um encaixe bom, né? Que não se encaixa na orelha, por exemplo. Mas tendo que escolher entre um deles para você poder usar no dia a dia, eu preferiria usar o nosso Redmi AirDots S e o Redmi AirDots. Aproveitar que a gente falou sobre encaixe e conforto, vamos falar sobre atividades físicas. E nesse quesito também quem ganha seu ponto é o Redmi AirDots S e o Redmi AirDots. Porque, querendo ou não, um dos principais pontos para realizar atividades físicas com fones de ouvido sem fio é a questão da firmeza, né? Para você ter aquela segurança para poder fazer a prática esportiva sem ter medo que seu fone fique saindo toda hora, tá ligado? E por esse motivo o Redmi AirDots S e o Redmi AirDots ganham seu ponto também na parte de atividades físicas. Agora vamos falar sobre as funções, tá ligado? E assim, já vou começar falando mal pra caramba sobre os fones da Xiaomi, né? Que são, no caso, os Redmi AirDots S e o Redmi AirDots. Cara, essas duas gerações de fones da Xiaomi não tem a opção de avançar música, e eu acho isso horrível, tá ligado? E o nosso T4, ele tem essas opções, né? Mas ele ainda tem outro ponto, ele tem um app que você pode, por exemplo, personalizar os comandos do fone, das funções, né? E por esse motivo é evidente que o T4 ganha seu ponto sem muita treta, tá ligado? Agora a gente vai falar sobre o microfone, tá ligado? Que eu acho que é algo bem importante. E assim, na questão de testar, fazer ligação com os fones, eu tive uma resposta mais positiva com relação ao T4, por ser uma, como eu posso dizer, a pessoa que estava me escutando ouviu mais claro a minha voz do que, por exemplo, no Redmi AirDots S e no Redmi AirDots. Então, nessa questão, né, pontinho do microfone vai para o nosso querido T4. Vamos falar agora sobre a questão sobre interferência e conexão, galera. Eu já vou avisando que o nosso T4 deixa um pouco a desejar nessa questão, né? Tanto que na minha experiência com o T4 ele cortava a música de vez em quando, rola um pouquinho de interferência, por exemplo, se você esconder o seu celular no bolso, por exemplo. Já esse tipo de problema eu nunca tive com o nosso queridinho Redmi AirDots S e o Redmi AirDots, então eu considero a questão da conexão e estabilidade dos fones da Xiaomi melhor, então por isso que eles ganham, né, esse quesito. Enfim, galera, você deve ter percebido que eu não falei sobre alguns pontos, tá ligado? Como, por exemplo, o ponto sobre certificado. Ambos os certificados dos dois fones são IPX4, então é a mesma merda. Outro ponto é a bateria. Apesar de, por exemplo, o T4 falar que tem 4 horas e meia, conforme o fabricante, e o nosso querido Redmi AirDots S ter 4 horas, praticamente no uso dia a dia, a duração da bateria é muito semelhante. Então, cara, não passa de 4 horas, tá ligado? Então, pra mim, é a mesma merda na questão de bateria também. Com relação a delay, ambos os fones têm modo gamer. E assim, eu não sinto muita diferença entre um e outro no modo gamer. Pra mim, os dois funcionam, que é uma beleza tanto pra jogos quanto pra vídeo. Então é por isso que eu não falei sobre isso. Galera, eu não falei sobre o modo mono porque os dois têm a tecnologia binaural. Ou seja, os dois lados do fone se conectam independente no seu aparelho. Ou seja, por exemplo, se você está correndo e tira um dos lados e põe na case, o outro continua reproduzindo normalmente. Agora se você inverte, põe o fone na sua orelha e tira do outro lado e põe na case, ele continua normalmente sem ter perda de conexão ou desligar, tá ligado? Então essa tecnologia mono os dois fones têm, então né, não tem por que eu ficar destacando isso. É isso aí, galera, é isso que a gente tem pra falar sobre os fones. Agora a gente vai falar sobre som, né? E de praxe a gente começa sempre pelo volume. E já vou avisando que quem ganha neste quesito são os fones da Xiaomi, tanto o Redmi AirDots S quanto o Redmi AirDots. Porque, como eu já disse, né, eles têm um volume mais alto que o nosso fonezinho da QCY. Outro ponto que a gente vai falar agora é graves, moleque. E assim, né, como eu já falei pra vocês, o volume do nosso queridinho Redmi AirDots S e o Redmi AirDots é maior. E também tem um gravezinho mais, como eu posso dizer, encorpado, mais profundo, tá ligado? Não é um grave seco.
E o nosso T4 ele tem seus gravezinhos, mas assim, comparando entre os dois, né, não rola, né? Então já sabe, né, os fones da Xiaomi ganham esse quesito também. Agora na questão do equilíbrio, galera, algo que eu já tinha comentado num outro comparativo que eu fiz com relação ao Redmi AirDots S e o Redmi AirDots, é que o gravezinho ele acaba meio que distorcendo um pouco a música caso você coloque o fone, sei lá, no último volume, 90%. E assim, esse problema não acontece com o nosso queridinho T4, porque como eu disse, né, ele não tem uns gravezinhos tão fortes, e isso aí deixa uma música, como eu posso dizer, mais harmônica, né, como eu posso dizer, equilibrada, né. Então por esse motivo, quem ganha esse quesito de equilíbrio é o nosso T4. Enfim, galera, é isso aí que a gente tem pra falar com relação a esses três fones, né? Lembrando que o foco aqui sempre foi falar sobre o Redmi AirDots S e o T4, dando umas pinceladinhas no Redmi AirDots. Enfim, mano, façam a sua escolha aí com relação ao fone gamer e, mano, sejam felizes. Tem flick no meu flop, flick no meu flop, oh. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.